pergunta fatídica, Mauro Matosinho. Onde apareceu o ministro Dias Toffoli nos voos que você acompanhou? Mauro, boa noite. Obrigado por ter topado conversar com a gente de novo, meu caro. Se cuida. Como é que você tá? Boa noite, Pedro. Obrigado pelo novo convite. Já estou me sentindo em casa contigo. Vamos poder bater um papo aí de novo. Muito bom. E a questão do Toffoli? O Toffoli, ele cruza o caminho desses voos em setembro de 2024. Agora, posso errar o dia por um a mais, um a menos, mas por volta do dia 22 de setembro de 2024. Eu sou acionado na véspera para fazer um voo para Brasília, para buscar passageiros em Brasília e levá-los até Ourinhos, onde a gente passou a tarde e no final do dia retornamos. E quando eu chego em Brasília, o passageiro do voo, o passageiro que se apresenta para embarcar, embora fosse um voo ali dito ser um voo do Beto, quem se apresentou para embarcar foi o ministro Dias Toffoli. E a gente levou ele para Beto Ourinhos. Louco do PCC, né? Beto Louco, esse é o Beto que eu me referi. Eu tinha o hábito de chamá-lo de Beto, então por isso que se eu falar Beto, sabemos qual Beto que é. É o Beto Louco, dito agora pela Polícia Federal e pela mídia amplamente como como tendo conexões aí com o PCC. Então, essa pessoa era o dono do avião que eu pilotava. Para quem ainda não está a par da história completa, eu era piloto de um jato executivo. Esse jato era operado por uma empresa de táxi aéreo chamada Táxi Aéreo Piracicaba, e os donos desse jato eram Beto Louco e Primo, os dois indivíduos agora identificados pela Polícia Federal, nesse envolvimento aí do PCC, Faria Lima, postos de combustível que a gente tem acompanhado, né? Sabendo de todas essas informações, Mauro, porque cada vez que a gente conversa, inclusive teve outra informação que aquele elo que você apontou da empresa que você trabalhou com o Danilo Trento, parece que foi alvo de uma convocação agora do deputado Rogério Correia para você dar mais detalhes sobre isso para o Congresso Nacional. Como é que está o andamento disso? Isso, eu tenho essa informação parcialmente, mas até onde eu sei, o Rogério Correia fez um requerimento para a CPMI do INSS para que fosse votado aí a minha convocação ou não para ser ouvido lá a respeito desse indivíduo aí, o Danilo Trento, né? Aparentemente, o vínculo dele com o INSS precisa ser melhor apurado, e, pelo que eu entendi, há informações a respeito da minha rotina de voo que podem ajudar nessa apuração e, se for o caso, na responsabilização do Danilo, né? Assim que você deu essas novas informações, Mauro, a gente conversou sobre isso na semana passada, né? Você passou a ser alvo de vídeos coordenados por deputados de extrema direita, né? Eles pegam a sua declaração, aquele negócio tentando mirar o governo Lula, porque originalmente a gente precisa lembrar, quando você dá a entrevista para o Calejon e para o Demore, o que você diz na verdade é o seguinte: é a conexão das duas figuras do PCC e voos que você testemunhou ali de entregas e outros encontros com o presidente do União Brasil e com o senador Ciro. Eu nunca esqueci disso. Você nunca falou Ciro Nogueira, você falou do senador Ciro. Eu falei exatamente como eu ouvi, justamente por responsabilidade de permitir que o trabalho jornalístico apurasse e comprovasse exatamente do que se tratava. Então, eu mantive a descrição conforme eu ouvi do Beto, que foi o senador Ciro, com quem eles iriam se encontrar, portando uma sacola que me foi entregue como tendo dinheiro, né? Eu acho que foi a primeira matéria que sai do ICL é a respeito disso, e em seguida já sai, alguns dias depois, uma um pouco mais completa, que apontava os outros nomes que eu já tinha apresentado como tendo
esse vínculo com esses aviões do Beto, com os aviões da Táxi Aéreo Piracicaba, cada um ali aparentemente um vínculo um pouco diferente, dependendo do seu papel ali nessa organização toda, né? Mas todos eles se conectando pelos aviões do táxi aéreo e pelo Danilo Trento, que era uma figura que tinha contato com todas essas pontas, né? E quando eu digo contato, até onde eu pude perceber, tinha negócios com todas essas pontas. E uma coisa que eu aponto de importante também é o ritmo da aquisição desses aviões, que foi muito rápido, muito acelerado e completamente fora do comum do que a gente vê no mercado, e alinhados no cronograma com justamente o primeiro estouro do escândalo do INSS. Então, esse cronograma, na minha opinião, de quem estava vendo isso de lá de dentro, deveria ser muito bem analisado e investigado, para que a gente possa entender exatamente de onde veio o dinheiro que fez a compra desses aviões. Isso é muito importante. Esse aqui é um texto do Alisson Matos. Esse site, o Bastidor, é um site até de direita, mas o Alisson eu conheço o trabalho dele. E é isso, ele elenca aqui, na verdade, a participação do Danilo Trento em outros escândalos, e é bem esse título, né? O Trento está em todas, desde escândalo de vacina até outras questões. E você, como testemunha disso tudo, Mauro, aí acaba entrando o jogo político que existe no meio disso, né? Primeiro, você mexe com gente importante do Centrão. Uhum. E tem essa questão da CPI e do INSS, que ninguém nega, mesmo se eu fosse um cara de direita, ninguém nega que houve roubo no INSS. Mas tem um interesse, por exemplo, em atacar o governo. E eu acho muito interessante, muito cuidadoso o que você está fazendo ao falar com a imprensa, porque você está sendo muito preciso sobre as informações que você diz. Nada do que você fala não foi comentado com a Polícia Federal. Você tem falado, inclusive, das dificuldades que você vem enfrentando depois de denunciar pessoas com esse calibre. É tudo muito complicado, né, Mauro? E puxando de novo o assunto que você falou a respeito dos vídeos que fizeram, é muito interessante que esses vídeos começam a aparecer no dia seguinte da minha convocação, não, desculpe, do convite do Rogério Correia, que requeriu aí para que a CPI me ouvisse. No dia seguinte, esses vídeos começam a sair, uma tentativa, usando a palavra correta, uma tentativa criminosa de insinuar um vínculo meu com a organização criminosa, me apontando como sendo um garoto de recados dessa organização para ameaçar políticos. Cara, a gravidade disso assim, tá num patamar que eu até evitei comentar. Não falei muito a respeito disso, não. Deixei que o advogado que se dispôs a me ajudar nesse caso cuidasse disso, porque eu acho que o jogo é sujo e eu não quero rolar na lama com essa gente. Eu estou prestando um testemunho sério, eu estou dispondo da minha carreira, de um momento de tempo significativo da minha vida para prestar esse serviço, que eu entendo ser um serviço ao povo brasileiro, a todos nós, né? Então, eu tenho muita preocupação, exatamente como você falou, de ser preciso, de ser minucioso em datas, de ser cuidadoso com as palavras, para evitar que isso seja instrumentalizado. Então, eu vivo um momento que eu entendo a grande responsabilidade dessa denúncia. E os vídeos que circularam a meu respeito são tão irresponsáveis que eu até evitei comentar. Deixei simplesmente na mão do advogado. Claro, foi um baque na minha vida pessoal. Afinal, eu passei a receber um nível de ódio
e mentiras circulando a meu respeito que, Você não cara, foi a conhecia? primeira vez que aconteceu isso, sabe? Eu tive, assim, uma crise pessoal muito intensa quando eu escuto o meu nome sendo circulado por gente que eu nunca vi na minha vida, sendo apontado como aí um garoto de recado do PCC, sabe? Porra, velho. Eu fiquei até um tanto envergonhado. Eu falei, será que alguém vai acreditar nisso, cara? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!